Então, chegamos à nossa revisão, né? A última revisão. Já fizemos as nossas aulas todas, agora já estamos aquecidos para a prova, né? Já estamos bastante orientados e a gente vai hoje dar uma revisada geral das aulas 6 a 10, para a gente outra vez levantar as questões que foram tratadas, né? Mas não esqueça, é importante olhar o material, é importante revisar as aulas, né, o conteúdo online e argumentar bastante sobre essas questões nos fóruns, né? O nosso Fórum 4, que ainda está lá aberto, e aí é bom a gente se orientar, né? E discutir, não tenham dúvidas, né? Coloquem as dúvidas para a gente ir conversando, tá? Eu espero que nessa última aula a gente já tenha terminado com aquela confusão, né, entre o supervisor pedagógico e o orientador educacional, que são dois fazeres bastante específicos, né, bem diferenciados. Enfim, então vamos lá, né? A nossa revisão é das aulas 6 a 10, né? A gente começa logo lembrando da nossa aula 6, que falava, que fazia aquela abordagem entre a supervisão, né, esse papel, essa função e o desenvolvimento do currículo, né, o contexto curricular, a forma de olhar o currículo. E aí a gente vai lá na década de 60, que é onde a gente começa a perceber essas movimentações, especialmente aqui no Brasil, né? Não sei se vocês já fizeram o currículo, mas agora, né? Nessa década. Então a gente tem a supervisão ligada ao currículo, né? E aí, se a gente lembrar, quando a gente tinha o currículo sendo trabalhado, sendo organizado para que a escola pudesse colocá-lo em prática, o supervisor era aquela figura que fazia o acompanhamento direto, né, do cumprimento do currículo, tanto que em algum momento ele passa, inclusive, a ser chamado de guardião do currículo, né? A gente tem, entre as décadas de 60 e 70, o currículo que prevalecia era o currículo que era feito nas instâncias maiores, nunca lá na escola, né? Essa proposta de trabalhar o currículo mais moderno, é muito mais atual, né? A gente poderia dizer até contemporânea, porque vem da nossa última legislação, a gente está falando de final de 96. Então, nesse período, os dois, né, existia uma ligação, né? Como eu disse, os currículos eram organizados pelos órgãos e autoridades superiores, né? E cabia o pedagogo, né, o supervisor, orientar os professores para que esse currículo fosse cumprido, alcançasse seu maior nível, né? Era o supervisor quem fazia esse acompanhamento no sentido de trabalhar a equipe de professores para que isso tudo acontecesse. Na década de 70, a gente já tem um aprofundamento maior do estudo sobre a própria supervisão e o currículo, que ainda estavam muito atrelados, mas a gente ainda não tem, nesse período, a supervisão numa perspectiva mais autônoma, né? Estar ligado ao currículo, né? Ter a sua imagem ligada ao currículo, ter essa função que era muito clara, né? Que era de acompanhamento do desenvolvimento do currículo, não significava que o supervisor já estivesse mais autônomo. Ao contrário, né? Ele era simplesmente um repetidor de situações. Eu já era professora né, não na década de 60, mas no fim da década de 70, no finalzinho e a década de 80 toda, e a gente estava lá ainda cumprindo todos aqueles livretos que vinham das secretarias de educação para que a gente colocasse em prática, né? Eu me lembro que na década de 80 eu já era supervisora, né? E a gente fazia essa coisa de acompanhar, a nossa autonomia era quase nula, a gente só fazia repetir os processos. E na década de 60, a gente ainda tem muito essa situação. E aí a Silva Júnior diz assim, olha só, mas a gente tem justificativa, né? Não o supervisor não ficou quietinho assim à toa. Existem alguns motivos que levaram o supervisor a ficar sendo o mero repetidor. E uma das hipóteses é porque foi ficando muito distante, né? As questões que eram do currículo. E aí ele foi
cada vez mais absorvendo tarefas dentro da escola. Também houve uma desaceleração, né? Parou-se de pesquisar sobre a supervisão educacional, ou supervisão pedagógica, como a gente chama, né? De certa forma, os supervisores também não estavam muito implicados, eles eram apenas repetidores. E não estando implicado, ia acontecendo de só repetindo, né? Ninguém queria trazer nada novo. Já na década de 90, a gente tem, de 80, né? Um crescente movimento para que fosse regulamentada a profissão do supervisor. Só que isso também não chegou. Até hoje a gente não tem essa profissão regulamentada, né? Em seguida, a década de 90, a gente teve um declínio, a supervisão ficou fragilizada, e aí eu me lembro muito bem, nessa década, eu me lembro muito bem que até sumiu essa figura, né? Em algumas escolas ele desapareceu, em outras ele passou a ser o professor. Eu me lembro que aqui no Rio de Janeiro, a gente na década de 90, lá no início da década e até quase o final, nós trabalhávamos com professor orientador. Era o professor que dava aula num horário e no outro horário ele orientava os colegas. E isso era meio que para trazer a temática da sala de aula, a rotina da sala de aula. Mas claro que não deu certo, porque são fazeres que são próximos, mas que todos dois têm um acúmulo de atividade e acaba que você acaba deixando um para lá, outro para cá, e isso não deu certo, né? E graças a Deus a gente retomou a figura do supervisor como essa figura, né, que é emblemática dentro do contexto do processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente também, nesse momento, a escola, e aí a gente vamos lembrar, como eu já falei no início da aula, a escola passa a ter uma certa autonomia para fazer o seu currículo. Isso a gente tem com a legislação, com a nova lei, né, que já é velha, mas é a nossa LDB de 96, ela fala da autonomia da escola. Quando ela fala da autonomia, aí a gente está falando de criação de conselhos, a gente está falando da construção do PPP, a gente está falando de um currículo que tem... a escola pode definir o seu currículo, ela tem que cumprir o que está determinado nas diretrizes, mas ela poderia acrescentar a partir das propostas que estivessem descritas lá no PPP. Né? Tanto que eu lembro sempre que 25% do currículo da escola, ele pode ser criado na própria escola. Os outros 75% são aquele percentual, né? São aquelas disciplinas que já estão determinadas na legislação e nas diretrizes, né? Mas os 25% a gente podia e pode até hoje determinar. As escolas do Estado eu abandonei há pouco tempo, porque eu já me aposentei, mas até bem pouco tempo atrás eu trabalhava com uma disciplina que a gente dava o nome de projeto. Então essa disciplina ela era uma disciplina que era híbrida, ela cabia todo e qualquer projeto ali. Então se naquele ano a necessidade era trabalhar, eu me lembro que eu já trabalhei com o ensino médio, com as competências básicas para o mercado de trabalho. E a gente trabalhava com oficinas, introduzia esse projeto. Depois que eu saí, o projeto acabou. E aí tem outros professores trabalhando linhas de pesquisa, por exemplo, para já aprontar o aluno para a universidade. Tem vários grupos. E aí vai depender da discussão que foi proposta lá no PPP para que essas disciplinas sejam inseridas, né? Que elas tenham o nome, nem importa muito. O que importa nesse caso é o conteúdo, é a proposta que a disciplina tem. E aí a gente tem, nesse momento também, na mesma década, né, de 90 ainda, do governo do Fernando Henrique, a gente tem que surge a avaliação como condição para que a escola pudesse alcançar o patamar de qualidade, né? Claro que isso não é uma coisa que acontece só no Brasil, mas a gente tem, desde essa década, criado estratégias para melhorar a condição do processo de ensino-aprendizagem, melhorar a qualidade desse processo, e o supervisor é uma das pessoas que está implicada nisso, porque ele não é ele quem acompanha o professor, não é ele quem acompanha os recursos, as metodologias, não é ele quem faz essa relação se estabelecer dentro da escola, né, entre o processo, o professor, aluno, ele que fica articulando, inclusive é o mediador junto à gestão, né, para angariar recursos, para criar oportunidades de aprofundamento, é o supervisor, né? É o supervisor pedagógico. E com essa política que a nova LDB determinou, né, a política de autonomia
Consequentemente, criou-se também uma política de avaliação. E aí vocês devem lembrar, o IDEB é resultante, ele é resultado de um processo avaliativo, né? Esse IDEB, ele é um acordo que foi feito, né? Isso lá em políticas públicas vocês devem até aprofundar mais, né? Já devem ter aprofundado mais. É um acordo que a gente tem a meta de que em 2022 a gente vai chegar ao IDEB 6, né? Então, todas as políticas que foram feitas no final do governo do Fernando Henrique, todos os 2 governos do Lula e agora o governo da Dilma, né, as políticas em nível federal, essas políticas são todas voltadas para que a gente aumente o nosso IDEB. E aí a gente tem essa avaliação, né, que a gente está falando, ela absorve a avaliação institucional, como a gente já colocou ali, a avaliação da escola e a própria avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Essas avaliações, elas se somam, né? E chega num dado momento, se faz um coeficiente e fica determinado o IDEB. Vocês percebem que todo ano a gente tem ranking, né? O MEC faz esse ranking, coloca lá na sua página, e coloca as escolas que saíram melhor avaliadas, os municípios que foram melhor avaliados, o Estado. Aí diz assim, olha, a gente já tem problema com matemática, a gente já tem problema... E vai acenando, né? A partir dessa avaliação que é feita. E aí a gente tem o SAEB, o próprio Enem, as provas, Prova Brasil, Provinha Brasil, isso tudo faz parte dessa avaliação, né? Aqui na instituição é de extrema importância que vocês façam a avaliação da CPA, porque quando vocês estão respondendo a CPA, vocês estão contribuindo com a avaliação institucional, que depois é feito um resumo disso e é enviado para o MEC. E é isso também que vai caracterizar os nossos cursos, né? Se ele é A, se ele é B, né? E isso é uma responsabilidade que a gente tem, nós professores, de fazermos nossa avaliação e vocês também. Então não deixem de fazer, que isso é muito importante, né? Porque esses resumos, eles que vão dar o retorno para a gente de quanto que o nosso curso, enquanto o nosso curso é avaliado. Na universidade ele é avaliado por letra, né? A, B, C, D e E. A gente espera que a gente fique entre A e B, né? Que é o curso que a gente, que é a posição mais confortável, e a gente tem tentado trabalhar para que isso aconteça, mas vocês podem e devem sempre participar dessas avaliações. Bom, com essas avaliações, o que a gente tem que dizer? Ó? O supervisor pedagógico, ele passou a ter uma aparência mais significativa, né? Porque ele é aquela pessoa, aquele elemento que vai estar na escola fazendo toda a movimentação para que ela se transforme, né? Se ainda não alcançou determinadas estratégias, então vamos trabalhar, vamos capacitar os professores cada vez mais para que eles tenham cada vez melhor desempenho e desejo principalmente, né? Então é o supervisor quem faz esse trabalho e é ele quem trabalha com as provinhas, né? O Provinha Brasil, Prova Brasil. As provas aqui no Rio tem SAERJ, né? O SAEB, que é da educação básica, que é a nível federal, né? que alcança, né, esse nível federal, quer dizer, todo o Brasil. E esse supervisor é essa figura que a gente está falando que alcança um destaque bom, porque ele é o intermediador dessa situação. É ele quem trabalha nessa situação, né? Então vamos lá. E aí eu trouxe aqui a frase do Chon, que a gente pegou lá da aula, acho que 7, né? O supervisor pedagógico é um provocador de reflexões centradas na ação, sobre a ação e sobre a reflexão que foi feita na ação. Isso é o Chon que já fala do professor, né? E a gente traduziu aqui para o supervisor, que é esse modelo de você estar refletindo o tempo inteiro sobre o seu fazer, né? E aí, assim, qual é a proposta, né? Uma das propostas que a gente colocou em nossas aulas é que essa reflexão, que ela seja resultado de um processo de acompanhamento direto do supervisor na sala de aula, né? Por mais que isso pareça de controle, mas não é, o objetivo não pode ser esse, né? Ao contrário, o objetivo é de colaborar com o professor, de perceber lacunas que o professor muitas vezes não percebe, porque está ali embolado no seu dia a dia, né, no cumprimento de tantas exigências que a gente sabe que né, a característica, a abordagem do professor, ela é muito ampla, é humana, é técnica, é normativa, enfim, a gente sabe disso.
Então, esse supervisor, quando ele vai para a sala de aula, quando ele, né, faz essa proposta, ele vai com uma certa, carregado da intencionalidade de colaborar, né? E o professor precisa saber disso, né? E aí a gente está dizendo isso aqui, ó, né? E aí, quais são as interferências que podem acontecer nesse problema, né? Quando o supervisor não tem tempo, ele está muito carregado de fazeres burocráticos, né? Ou quando ele não tem desejo, que a questão também está ligada a tempo e desejo, né? Ou quando a própria escola já caminha para uma situação mais autoritária, e aí perceber nessa ação do supervisor uma ação autoritária. Mas, na verdade, o que ele quer mesmo é contribuir para as reflexões, ó, é isso que a gente está falando, né? Discutir sobre o que está sendo feito na sala, aprofundar os estudos e fazer uma relação com a prática, intervir de maneira eficiente, porque o nosso desejo é que o aluno aprenda, né? A gente tem que ter essa clareza. E aí a gente tem que, é possível, né, acompanhando a sala, rever com os professores os procedimentos e analisar como é que o professor está atendendo os alunos, né? Então, para que isso dê certo, né, o supervisor precisa caminhar nesse sentido, de acompanhar a sala, de fazer o ajuste com o professor, combinar isso direitinho e, no geral, a gente tem que desalojar práticas que estão lá, né? Às vezes a gente vem repetindo, nós como professores, né? A gente vem repetindo determinadas práticas e repete, que aquilo passa a fazer parte do nosso fazer. A gente não consegue entender o fazer sem determinadas ações. E muitas vezes aquelas ações, se modificadas, elas podem ter um resultado melhor. E o olhar do supervisor, o olhar dessa pessoa que está indo lá para contribuir, ele pode detectar determinadas mudanças necessárias. E aí ele tem que fazer essa inferência, né? Ele tem que ir lá e apontar para o professor, conversar um pouquinho, entender quais são as premissas do professor, mas lembrar que ele pode mudar algumas formas, que ele pode mudar estratégias, que ele pode trazer uma maneira diferenciada. E isso tudo acaba dando muito certo. Eu sei porque a gente vive isso, né? Ouvir o professor, que é aquilo que eu falei, né? Orientar para mudar, ser mais criativo e sempre trabalhando em parceria, né? Nunca ele vai para lá e dizer, olha, você faz isso, você faz aquilo. Porque senão ele corre o risco de estar imprimindo naquela prática uma forma que é dele, que não é do professor, né? E o rico é quando a gente diversifica, quando a gente pode trocar figurinha, né? Isso é muito importante em qualquer prática, né? A solidão, ela é muito triste, né? Agora, para ele fazer isso, ele precisa estar preparado também. Então, é muito importante que esse supervisor também tenha a própria formação dele. É muito parecido com a história do psicólogo, né? Que o psicólogo, para atender determinados grupos, ele precisa se preparar também, ele precisa ter o atendimento para ele. Da mesma forma é o supervisor. Se ele quer formar, né, fazer a formação continuada na escola, ele quer inferir no processo de ensino-aprendizagem in loco, lá dentro da sala de aula, ele tem que estar preparado, então ele tem que participar também de processo de formação continuada para ele, né, o supervisor. Enfim, avançando mais um pouquinho, ele acaba sendo responsável por essa prática, a gente sabe, né? E aí qual é a responsabilidade dele? Oferecer orientação e assistência em todas as dificuldades, né? Aquelas que têm a ver com o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem no dia a dia da escola, né? E sempre um relacionamento próximo, ambiente de colaboração e respeito mútuo. Se não houver, não adianta, ele não vai tentar chegar ao professor e não vai conseguir. Agora, só vai ter efeito isso quando a gente for trabalhar o desenvolvimento profissional do professor. E aí eu me lembro que a gente teve, não sei se vocês se lembram, o Fórum 3, né, que a única saída ali era a formação continuada para a professora, né? A professora vinha com uma deficiência, não sabia planejar, e aí entra o supervisor, vai à sala de aula, observa a deficiência, entende a lacuna, né? Aí agora cabe fazer a formação continuada. Então, o fazer do supervisor
né, acho que o mais profundo, o mais, acho fidedigno, é trabalhar a formação profissional do professor dentro da própria escola. Essa é a proposta, não tem jeito, né? Então, ó, as mudanças serão muito mais efetivas, porque vai estar dentro da própria escola. É isso que a gente está falando, fazendo a formação, né? Compete ao supervisor pedagógico o desenvolvimento de um clima de camaradagem, isso é aquilo que a gente já falou, né? De respeito. Ele tem que trabalhar, entrar dentro da sala de aula, mas respeitando aquilo que ele está vendo, né? E aí, nesse caso também, é muito importante que o supervisor pedagógico, que ele tenha uma atuação junto com a equipe de gestão, especialmente com o diretor da escola, né? Também com o orientador, com os coordenadores se tiverem, né? Se estiver na escola e se a escola tiver também esse elemento, né? A disponibilidade das pessoas, ele tem que estar atrelando esse fazer, porque senão corre o risco dele ter uma prática lá, o professor levar para o gestor de uma outra forma e acabar virando um fazer menor. E não é essa a proposta, né? A proposta é que se amplie o olhar, que se amplie a visão e que as pessoas não tenham nenhum cuidado, né? Nenhuma reticência com relação a esse acompanhamento direto. Porque isso tem que ser natural, a gente tem que abrir as portas da nossa sala e nos assiste a todo mundo, né? Todo mundo pode vir. E deve, e aqueles que vêm colaborar, mais ainda. Esses a gente tem até que incentivar que venham e contribuam com o nosso trabalho, né? E aí aqui, ó, é necessário considerar o estágio de desenvolvimento dos professores. Se a gente tem um grupo muito imaturo, fica muito difícil para a gente trabalhar. Mas é importante que a gente tenha uma atuação no sentido de perceber até onde que esses professores já têm um trabalho, né, ou uma formação teórica, e onde eles já conseguem ter mais autonomia e com essa autonomia são mais seguros. Sendo seguros, não há o porquê essa prática atrapalhar o processo. Muito pelo contrário, né, ela vem ajudar, mas o supervisor tem que perceber isso, para ele saber como que ele vai fazer a intervenção. Em que momento, que de repente ele não pode fazer a intervenção logo. Ele não pode ir à sala de aula ainda, ele tem que trabalhar primeiro o professor, ele tem que criar um clima de harmonia e estudo e avanço, né? As pessoas têm que estar dedicadas a isso. E aí, então, preparando o professor, preparar o professor para que ele compreenda e faça análise do próprio trabalho. Porque se ele perceber que tem lacuna, claro que já vai estar meio caminho andado, né? E aí, sempre trabalhando os dados quantitativos ou qualitativos, e aí, por isso que essa formação precisa estar sendo lá no local de trabalho. Porque é lá que o professor vai ter maior condição de olhar para o seu próprio fazer, né? Não ficar muito distante. Aí, essas são as condições que são imprescindíveis, né? Clima de abertura, cordialidade, encorajamento, fortalecimento do sentimento de grupo. É aquilo que a gente já falou, é preciso, para fazer a formação continuada, você precisa fazer o grupo se sentir grupo, conhecer legislação, limites e brechas, né? Estimular o desenvolvimento das experiências e o compartilhamento do grupo e atentar para as dificuldades. Os professores apresentam dificuldade, a gente tem que estar atento. Subsidiar os docentes com informações, trazendo atualidade, né? E atuar junto ao diretor da escola para viabilizar o encontro. Dessa forma fica definido o verdadeiro sentido, né? Ele não é mais aquele autoritário de outros tempos, muito pelo contrário. O papel dele é de estimulador, organizador do projeto da escola. É isso, né? Onde a gente vai estar envolvendo todo o grupo, toda a comunidade. E aí, a gente tem que fazer, ó, isso aqui é como é que a gente vai trabalhar com o grupo. Eu junto esse grupo e provoco que esse grupo tenha o desejo único, né? Todo mundo querendo melhorar a sua condição, talvez as propostas do IDEB sejam uma forma de estimular, fora o próprio desejo de melhoria da sua condição profissional. E aí você precisa trabalhar o grupo para que ele se engendre como grupo e se veja, né? No início, se vocês lembrarem lá, a gente leu a Freire, que ela falava da dispersão do grupo, o grupo ainda solto. Mas, com o trabalho que o supervisor vai fazendo, ele vai transformando aquele amontoado de pessoas em grupo verdadeiro, né? E esse grupo tem que ser constituído desde o primeiro momento, né? Com as organizações. Lembra que a gente colocou lá
algumas provocações, tem que provocar o professor para que ele tenha desejo de melhorar a condição dele de trabalho. Independente de salário, independente do que o outro vai falar, mas porque ele tem vontade de fazer bem feito. E isso é importante, né? Porque aí o profissional ele acaba independendo de outras questões. Não que eu esteja dizendo que o salário não é importante, que méritos não são importantes. Claro que são. Mas ele precisa querer fazer, principalmente porque ele gosta de fazer direito, porque é assim que tem que ser feito, né? E aí, bom, montamos o grupo. A primeira coisa é começar a organizar as reuniões, né? Ó, vamos reunir os professores. Como é que a gente reúne? Também é muito difícil essa tarefa, porque que a gente até entende como uma barreira, né? Por que a gente entende que é difícil? Os professores trabalham em mais de uma escola. Professores também têm suas vidas privadas, né? E nesse momento, cada um vai ter que abrir mão um pouco daquela rotina que a gente já tinha para mudar e para transformar um pouco e trazer a reunião, provocar que essa reunião seja importante. Eu sempre, acho que já até falei isso no fórum, lá nos nossos fóruns, que as minhas experiências sempre foram assim. O professor abre mão de alguma coisa e a escola abre mão de... Aí aquela negociação com a gestão é de extrema importância, né? A gestão também abre mão de meio horário, né? Porque às vezes a gente pode organizar a reunião por 2 horas. E aí faz meio horário e outro meio horário, ou deixa para tirar, faz um dia. Se organizar os encontros semanais, eles são mais difíceis, mas eles são possíveis também, né? Tem grupos que se organizam assim. Pode organizar o encontro quinzenal ou mensal. Se for quinzenal, um dia a escola dá e o outro dia o professor cede, né? E aí acaba organizando e fazendo de uma forma que fique a contento para todo mundo, né? E aí se organiza esse grupo e aí já tem a proposta. Bom, nossa reunião é quinzenal. De 15 em 15 dias a gente para rever a nossa própria prática, a gente para refletir e trazer o contexto teórico para aquilo que está nos incomodando, ou para aquilo que a gente acha que precisa aprofundar, enfim. Então essa seria a próxima etapa. E aí aquilo que eu falei, né? Todos os encontros devem ser marcados e tal. Isso são as regrinhas para que as pessoas possam valorizar. Nunca atrapalhar, né, o encontro, se está acontecendo, e nem atrasar. O professor precisa perceber que todo mundo está envolvido e que o supervisor, né, é o exemplo desse grupo. E aí tem que partir para o planejamento. Vamos planejar como é que vai ser essa formação contínua e sempre partindo da necessidade que esse professor tem, né? Como muito parecido com aquilo que acontece com os professores e os alunos, eu não posso fazer meu planejamento, seja de ensino, seja de aula, sem conhecer meu aluno, não é isso? Tem escolas que até inicia o período de retorno no iníciozinho de fevereiro e vai lá, o professor começa a ter contato e só depois dá uma parada, né, de uma semana, para poder o professor planejar em cima daquilo que ele já viu, daquilo que ele conheceu. Com o supervisor não é diferente, né? Ele precisa fazer uma sondagem das necessidades do professor, ele precisa ir lá e entender onde é que estão as brechas para que ele possa atuar de forma mais direta, né? De forma mais incisiva. E atuando ali, ele vai naturalmente absorver o professor, porque o professor vai começar a sentir desejo de transformar sua própria prática, de mudar sua forma de olhar para determinadas coisas. Então é de extrema importância que se trabalhe em cima das necessidades do professor, né? E aí pode ser pelo que mais incomoda. O grupo pode determinar isso, ou mesmo o supervisor pode ver. Mas tem que ter um cuidado muito grande, porque ele não pode deixar o grupo imobilizado. Ao contrário, né? Ele tem que provocar que as temáticas tratadas, os estudos, os aprofundamentos feitos, que eles sejam resultado de uma necessidade do grupo, mas uma necessidade que você já trabalhou para que o grupo consiga aflorar isso, trazer, verbalizar. Caso contrário, você pode mexer num vespeiro, porque o professor pode recuar, se ele se sentir muito na vitrine, se ele se sentir sendo exposto,
com a temática, ele pode recuar e atrapalhar e você ter que começar tudo de novo. Então tem que ter muito cuidado com esse momento também, né? Bom, aí escolheu o tema, planejou a tarefa, aqui está dizendo, olha só, tem que ter uma tarefa para ser desenvolvida com o grupo. E aí a gente estava falando num outro momento que pode ser uma dinâmica no primeiro momento, a gente já deu sugestão, né, de algumas dinâmicas. O grupo precisa ter uma atuação logo para iniciar, porque isso vai dar sentido de grupo, né, o corpo, né? Cada um cumprindo um determinado papel e trabalhando ali para que se construa, que se constitua alguma coisa, que se tenha uma meta, um objetivo claro e definido, né? Então, essa primeira atividade de todas as reuniões, elas devem ser pensadas de forma bastante criteriosa, né? E aí, os textos precisam estar adequados ao grupo e precisam ser lidos antes do encontro. E aí, o que a gente está dizendo? Olha, se eles têm que ser lidos antes do encontro, eles têm que ser disponibilizados muito antes também. Então, olha, esse planejamento ele é de extrema importância, porque senão o supervisor pedagógico acaba também se perdendo, né? Fora que ele tem os fazeres, lembra dos fazeres cotidianos que são inúmeros? Então, para ele cumprir direitinho isso, ele precisa se planejar, e aí tem o cronograma dos encontros. Nesse cronograma, ele já se organiza pelo menos 15 dias antes seria o ideal, mas com uma semana também é possível passar os textos, o grupo lê, já chega lido. Se chega lido pelos professores, ele tem que chegar estudado pelo supervisor. Porque o professor leu, alguns vão entender determinados aspectos, vão entender de forma coerente, outros vão entender de maneira que não era aquilo que queria ser tratado, outros vão aprofundar, porque cada um é a maneira de cada um você não pode prever. E então você, o supervisor, vai ter que aprofundar muito mais aquelas questões. Você vai, inclusive, buscar textos complementares para sua própria, o seu próprio aprofundamento, para sua própria melhoria de visão daquele tema que está sendo tratado. Então, é de extrema importância que o supervisor pedagógico estude muito mais que os professores, né? E olha que responsabilidade, né? Enfim, se os professores chegarem na reunião e não levantarem a questão, quem vai ter que levantar é o supervisor. Daí mais um motivo para ele aprofundar cada vez mais, né? A questão da distribuição da atividade é muito importante, porque senão acaba que ultrapassa até o horário, né? A pauta, essa pauta que distribui as atividades tem que ser lida sempre no início, é importante. E a questão do registro, né? É muito importante também. Muito importante que seja feita a avaliação de cada encontro, e isso tudo tem que constar dos registros, né? Quem for ficar responsável com o registro tem que trabalhar essas anotações de todas as etapas, né? Aqui são as dimensões que podem ser trabalhadas. A gente pode trabalhar no pessoal, e aí a gente vai falar um pouco de valores éticos, autonomia, você pode tratar, né? Resolução de problemas, definição de metas, que às vezes os professores ainda se sentem o grupo perdido. Ou as crenças nos valores muito mais sociais, né? Não mais só pessoal, trabalhando firmeza, resistência, enfim, trabalhar o próprio grupo, né? E o próprio conhecimento, as lacunas de conhecimento que a gente, quando percebe, vai lá e atua no sentido de melhorar, né? Nos primeiros passos, a escrever as memórias é muito legal, gente. Muito legal quando a gente consegue trabalhar com as pessoas escrevendo aquilo que ela mesma vivenciou. E já participei de encontros assim, né, de que a gente vai escrever, às vezes, voltar lá na época ainda de que a gente era aluno, e acaba sendo tão rico, porque às vezes você não valoriza, mas quando está acontecendo, os professores, no geral, tendem a se entregar. Esse acho que é o primeiro grande momento de entrega quando a gente faz a escrita das memórias. E essa escrita, ela pode, não precisa ser só num dia, você pode fazer em vários momentos, você pode ir construindo essa escrita, né? Seria o seu memorial. E depois isso pode ser fundido no memorial do grupo, que também ficaria muito legal, né?
quando a gente vai escrevendo, a gente vai meio que se olhando e observando as nossas lacunas e encontrando, às vezes, motivos para algumas das nossas ações, algumas das nossas frustrações e até dos avanços. É muito importante, é um trabalho muito profundo que é feito com a escrita das memórias, né? A questão da autobiografia, né? Existem hoje grupos que trabalham de psicólogos que trabalham com autobiografia, né? Você reescrever a sua história é muito importante, né? E aí, assim, sempre com cuidado de estar orientando, de estar acompanhando esse processo de escrita. Você também pode fazer a sua, enfim, é bem importante isso, né? E aí a gente pode ter com essa escrita, com esses registros, um acervo documentário, né? Onde a gente vai estar guardando perguntas, discussões, interpretações, tudo que os encontros foram propondo, né? Aqui, ó, anotações, revisão de escrita, debate, seleção de ideias, síntese, relato de experiência, reorganização, fotografias, filmes, o que for, né? E aí a gente, quando o grupo já está funcionando, a gente tem que cuidar da periodicidade, foi aquilo que eu disse, de um calendário onde que a gente organize o cronograma, a duração dos encontros, a sala do encontro, que isso é muito difícil, mas precisa ser visto, né? Porque a gente precisa ter um lugar onde a gente se aconchegue. Você está trabalhando ali não só os conhecimentos, não é isso? A gente estava trabalhando a questão dos valores, a gente está trabalhando as pessoalidades, a gente está trabalhando o conhecimento e também as relações sociais. Então, você precisa de ter um espaço que seja... Não precisa ser aquele espaço dedicado só àquilo, se tiver, muito melhor. Ele pode ser um espaço híbrido, mas um espaço onde a gente consiga botar algumas identidades. Isso é importante, né? Isso faz laços de afeto também, isso promove, né? Aquele cantinho é o cantinho onde a gente tem aconchego, é o cantinho onde eu posso me abrir, me colocar, falar das minhas lacunas, das minhas inseguranças, e os meus colegas vão me ajudar. Eu tenho um supervisor pedagógico que me acompanha, ele me reforça quando eu preciso, e isso é importante, né? A gente tem que estar atento. Então, a questão do lugar também é bastante importante. E aí, nesse caso, o supervisor ele vai ter sempre uma liderança que media e articula, sempre voltado para as necessidades do grupo, agindo sempre com flexibilidade, fazendo questionamentos e organizando estudo, mas sempre acolhendo a sugestão do grupo. Só quando o grupo não tiver sugestão é que a gente traz a nossa. As devolutivas são muito importantes, porque essas devolutivas a gente precisa, e aí a necessidade do registro, porque essas devolutivas vão, de alguma forma, ajudar a gente a fazer, né, esse relembrando, que é importante a gente começar sempre a reunião, a outra reunião, a partir desses relembrandos. Vamos começar com aquilo que a gente terminou na aula passada, no encontro passado. E aí, os relembrandos quer dizer exatamente isso. Eu retomo aquela discussão e aí eu posso entender que ela está finalizada ou que a gente ainda deixou alguma coisa por ser discutido e que precisa ainda de um encaminhamento, que precisa ainda ser melhor trabalhado. Bom, e aí como é que eu faço isso? Eu tenho que ir para o meu planejamento, eu tenho que ter um plano de atuação onde eu consiga minimamente desenvolver ali como é que eu vou fazer isso tudo, porque eu ainda tenho o meu dia a dia na escola, né? Eu tenho que estar acompanhando, eu tenho que estar promovendo feira, eu tenho que estar acompanhando o dia a dia do professor, independente de estar fazendo a formação. Eu tenho que ver como é que a gente vai desenvolver, por exemplo, livro didático, vamos lembrar, né? Não tem uma série de coisas que são minhas, que eu estou lá estabelecendo as inter-relações, além de trabalhar o professor, muito embora a gente perceba que a maioria, né, o peso maior das nossas ações, elas têm que estar nesse sentido de formação do professor. Mas existem as rotinas e a gente não pode abandoná-las. E aí o plano, ele é aquilo que vai caber assim, direitinho no ajuste, por conta de sabermos organizar o tempo, né? E aí, lembrando, a gente quando trabalhou essa aula, a gente acha que foi nossa aula 10, a gente foi lá outra vez no Gandinha, a gente trouxe um pouquinho a perspectiva do planejamento, trouxe o Libânio, para lembrar que planejamento é um instrumento que vai nos ajudar a chegar onde a gente quer, né? E nós, professores, não podemos abrir mão
da nossa forma de planejar, porque é isso que vai dar a garantia de que você vai ter aquilo que você vai ter que cumprir, a linearidade, o aprofundamento, a postura didática, né? Tudo isso está envolvido dentro desse processo e é muito importante que a gente planeje. E aí o modelo né? Eu lembro que eu já falei do marco operativo e acho que ele está mais adiante. Né? A gente tem que ter o marco operativo, o diagnóstico e fazer a programação. Essa programação seria o plano propriamente, né? E aí, lembrando, o que é esse marco operativo? Ó? Ele é definido a indicação do rumo que se pretende seguir, né? O horizonte que se quer chegar, né? E mais assim, ó, e a contribuição que a supervisão pode dar às propostas que a escola já tem. Ah lá, eu trouxe o Gandinho Cruz, que foi aquele que a gente pesquisou. Ele diz assim... Ó, sugerimos algumas perguntas que podem ajudar na elaboração do marco operativo. E aí a gente fez as perguntas, que é a gente repensar o fazer da supervisão. E aí sim, ó, o que eu tenho? Um conjunto de opções baseadas em explicações teóricas que vão fundamentar o porquê da supervisão pedagógica na escola. Agora, claro que esse conjunto de opções, eles não podem... Né, essas opções, elas não podem de forma alguma aparecer destoada do projeto pedagógico da escola. Por isso é de extrema importância que nesse momento você vá ao PPP da escola e lá no PPP já está descrito o marco operativo da escola, né? Se não está, deveria estar, né? Ele pode até não ter esse nome, que esse nome é o Gandim quem usa. Os outros teóricos usam nomes parecidos. Mas ele tem que estar lá definido, né, qual é o ideal de educação, né, que se busca. Em que educação que aquele grupo acredita. Né? E aí, a partir do meu olhar para esse marco operativo, é que eu vou construir o marco operativo da minha atuação, da atuação do supervisor. Ou seja, eu vou estar definindo como é que eu vou contribuir com a minha ação, a ação do supervisor pedagógico, dentro do plano da escola. Né? Esse plano de ação é um plano setorial. Quando a gente aprende lá a fazer o PPP, ele é considerado um plano setorial, assim como os planos de curso, o plano de gestão. É um plano setorial, ele entra ali para engrossar o número de ações que a gente vai ter que ter para alcançar aquilo que a escola idealizou. Né? E aí a gente, quando vai para já sei o que eu quero, ó, a supervisão ideal, na minha cabeça, trabalha assim, assim, assim. Aí está na hora de eu fazer o diagnóstico. Ou seja, agora que eu já sei o que eu quero, eu tenho que ir lá ver que distância que nós estamos, a que distância que o meu grupo está, meu grupo de trabalho, daquilo que a gente propõe como ideal. Como é que eu estou atuando, se eu estou colaborando de fato para a gente chegar àquela ação ideal, ou se ainda falta muito. Essa lacuna, essa falta é exatamente o que caracteriza o diagnóstico. Né? Então, voltando aqui, ó, ele deve conter uma referência, né, ó, e neste caso é o marco operativo e da realidade, né, fazendo um juízo. Nesse momento, cabe responder até que ponto a supervisão pedagógica está atuando de acordo com o que foi estabelecido no marco operativo. Quer dizer, que distância que eu tenho. E aí sim eu vou para a programação, eu vou fazer um monte de propostas que vão, de alguma forma, contemplar o marco operativo. E aí a gente cria objetivos gerais, que a gente já sabe que são aqueles objetivos que vão ser alcançados ao longo de todo o período, né? Se eu faço o meu plano, e devo fazer, pelo menos na minha visão, mas eu não, acho que não tem validade diferente, não tem pessoas que fazem bimestrais, semestrais, enfim. Se eu faço meu plano para um ano, ora, então, em um ano, eu vou conseguir uma série de coisas. Então, eu posso projetar objetivos que sejam mais amplos, né? E aí eu coloco ali os meus objetivos gerais, aqueles que eu vou alcançar ao longo do ano, né? Só quando eu finalizar uma etapa do meu plano. E depois eu descrevo os objetivos específicos, que são aqueles pequenos objetivos que eu vou juntando, e à medida que eu vou alcançando os pequenos, eu acabo concluindo em um grande. Né? O objetivo específico, eles são desdobramentos do objetivo geral. Então a gente vai lá e se organiza e constrói isso. Bom, para eu alcançar esse objetivo geral, primeiro eu preciso ter esse assim pequenininho, preciso alcançar esse.
Por exemplo, para eu querer que o professor tenha uma postura autônoma, primeiro eu preciso trabalhar a postura crítica dele. Então, eu primeiro vou trabalhar criticamente, eu vou querer que ele atue fazendo reflexão crítica, para depois ele atuar de forma autônoma. Então, quando eu construo essa crítica, eu estou fazendo uma parte daquele objetivo grandão lá. É mais ou menos assim que se dá. Bom, e aí eu vou achar as estratégias, né? As estratégias é aquela forma, quer dizer, as ações que eu vou ter para alcançar os objetivos, né? E colocar o professor em contato direto com as coisas, fatos, fenômenos, enfim. Como é que eu vou falar, né, para esse professor? Como é que eu vou levar esse professor para essa reflexão? Para ele construir a autonomia, como a gente estava falando? Eu vou fazer assim, eu vou fazer formação continuada, eu vou fazer os pequenos encontros durante a semana, enfim. Para eu fazer isso, eu tenho que estabelecer regras e limites. Porque essas regras e limites, elas é que vão dar um certo tônus. Por exemplo, uma regra não faltar às reuniões de formação continuada. Isso é uma regra. A gente tem que estabelecer. O professor não pode, você não pode estar construindo toda essa tentativa de busca, né, de melhoria da qualidade para o processo, e o professor se omitir um ou outro. Então, uma regra pode ser estabelecida lá quando você estabelecer a formação. Você vai fazer a formação mensal, então tem que constar no seu plano pelo menos 4 formações, porque a gente tem pelo menos 4 meses, né, a cada semestre, né, que o nosso semestre é diferente, né, a gente está falando do calendário colegial, do calendário da escola escolar, né. Enfim, e você vai ter que ter lá essas formações e os objetivos dela, e quando você estabelecer a regra, uma regra que não haja falta. Depois você pode também estar estabelecendo atividades permanentes. Por exemplo, se você tem na escola, o conselho de classe é uma atividade permanente, e você tem que estar, a cada bimestre você tem que fazer o conselho de classe, né? O conselho de classe é o colegiado de professores analisando e revendo as questões de avaliação. Você pode fazer outras, uma atividade permanente, por exemplo, dos encontros de formação é o alimento do tapete. Lembra que a gente falou do alimento estético? Então, o tapete pode ser uma atividade permanente. E aí você pode colocar nas normas que haja rodízio de posições das pessoas, enfim. É por aí. E aí você tem que ter também declarado uma forma de avaliar. Você precisa, em determinados momentos, fazer uma pausa e ver se tudo que está sendo feito, de fato, está surtindo efeito. E aí cabe fazer questionário de avaliação, fazer autoavaliação com o professor, fazer uma espécie de sondagem geral, até mesmo com os implicados, as pessoas que estão em volta, enfim. O momento da avaliação é um momento de extrema importância, porque ele realimenta o processo e realimenta o seu planejamento, né? E aí a gente tem um modelinho aqui de plano, né, onde a gente bota a identificação, os marcos, né, o meu marco, o marco operativo da supervisão, que deve estar lá voltado para o marco operativo da escola, né? Faço o diagnóstico, que é aquilo que eu falei, né? Eu já sei o que é que eu quero da supervisão. Bom, agora, como é que está essa supervisão na escola, né? Como é que ela está muito distante daquilo que a gente deseja? E aí é o diagnóstico. E, enfim, a programação, onde eu estabeleço meus objetivos gerais, os específicos, as estratégias. Não quer dizer que cada vez que eu faço um objetivo, aí eu tenho que ter uma estratégia, com certeza, mas nem sempre uma norma, nem sempre uma atividade. Isso aqui é mais ou menos relativo, né? Mas fica lá, porque aí você não tem, não, esse objetivo eu não tenho norma. Eu não preencho, eu tenho atividade permanente, eu coloco aqui. Para esse objetivo eu vou fazer avaliação sempre, mesmo que seja de observação. O período, em que período eu vou estar articulando esse trabalho, colocando essa estratégia em andamento. E aí você vai destrinchando. Eu acho que é uma oportunidade espetacular da gente conseguir se articular fazendo essa observação. A gente tem que cuidar daquilo que a gente deseja e trabalhar. Tem sempre que ter um campozinho das observações, que é aquele espaço onde a gente vai colocar aquilo que não foi planejado, aquilo que não cabe ali, as reticências, né? Gente, nossa aula terminou. Eu espero que a gente se encontre mais vezes e que vocês façam uma excelente prova
e que a gente consiga avançar nessa questão, né? A supervisão pedagógica precisa de identidade e essa identidade quem vai dar são vocês, né? Esse grupo que está vindo, esse grupo que está na educação agora, que está chegando, é que vai ajudar a construir essa identidade. Um abraço enorme, um beijo grande.